Deus, graça, paz, prosperidade. Olha aí, um abraço a todos vocês, queridos e amados do Senhor. Estamos aqui nessa correria, uma aula hoje que promete, hein? A aula de hoje tá bênção pura sem mistura. Vou dizer uma coisa a vocês. A matéria de hoje, com certeza, eu não tenho como... Fechando aqui, eu falei, meu Deus, não vai dar para dar essa matéria toda hoje não. Vamos dividir essa aula em duas porque é profunda, né? O tema em si é muito profundo e não dá para ser, como estamos tratando de batalha espiritual, eu não posso ser muito raso, né? Até porque é uma matéria controversa. Então, mas vai deixando o seu like, nos ajude. Sempre lembre-se de, gente, entrou, dá um like, porque ajuda o canal, né? O canal ele é sempre ativado, ele é sempre sugerido pelo YouTube e com isso a gente consegue abençoar outras vidas. Estamos aqui gratuitamente, né? Tem um grupo que paga, um grupo de estudo e tal, mas para o YouTube de forma geral é gratuito. Então louvamos a Deus pela sua vida. Um abraço ao meu país. Aí o pessoal tá mandando aí esse é um momento de TV, fala, pastor, o senhor começa a aula, fica falando, não, mas eu tenho que dar um abraço para todo mundo, né, gente? Tem que mandar um abraço do Iapoque ao Chuí, tem que mandar um abraço para Macapá, Amazonas, para pessoal de Belém, pessoal do Maranhão, São Luís, Ceará, Fortaleza. Tem que mandar um abraço para Bahia, Salvador, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, né? Curitiba, Santa Catarina. Manda um abraço para minha Minas Gerais, como já disse, Mariana, Ouro Preto. Um abraço aqui no Rio de Janeiro também, Baixada Fluminense, Zona Norte, São Paulo, São Paulo, uma terra que me acolheu, Sorocaba, Votorantim, Mococa, meu Deus, Campinas, Santos, Baixada Santista, né, como um todo. A gente louva a Deus por tanta amizade, tanto carinho, tanta gente que a gente ama, Suriname, Portugal, opa, Angola, Espanha, França, Israel. Um abraço para Pernambuco, ó, Curitiba tá aí, Paraíba, ô Jesus, aqui no Rio, olha aí, glória a Deus, é tanta gente abençoada, Maceió, Lagoa, Brasília, ô Deus, tem orado por Brasília, Espanha, já mandei um abraço para Espanha, viu? Vila Velha, Espírito Santo, do ladinho aqui, Cuiabá, Mato Grosso, a nossa região central aqui, né? Centro-Oeste, pessoal BH, nossa Minas Gerais, grande BH, né? Sou de descendência mineira lá de... Deus abençoe a todos vocês, Contagem, Vespasiano, amém, queridos? Muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado pela audiência de vocês. Eu tenho Alagoas, sim, São Paulo, Rondonópolis, Pernambuco, Gravatá, Arapiraca, Alagoas. Tenho, sabe, tenho louvado a Deus pela vida de vocês, pelo que vocês têm feito. O canal chegou a 50 mil, meu Deus, quase 51 daqui a pouco. Daqui a pouco. E louvo a Deus. Isso é claro, é trabalho, é muita dedicação nossa, mas também é o agir de Deus e vocês, né? Nos ajudando aqui a crescer. Nos ajude divulgando. Vai deixando o like. Quem chega aí, por favor, querido. Você que já conhece o canal, já conhece o conteúdo, já me conhece, não precisa ir até o final, né? Tasca o dedinho no like aí, nos ajude, tá bom? É uma questão muito mais do canal do que dinheiro. Fique em paz que ninguém... Eu, pelo menos, não fico rico. Ah, sim, Estados Unidos. Olha, gente, eu tenho pessoal de México, Miami, tem um pessoal que está na Flórida, tem um pessoal da Nova Vida lá de Santos, do pastor Antônio Carlos, meu amigo Antônio Carlos, pastora Helena Maria. Um abraço para a pastora Maria Helena em Sorocaba, amigos que a gente tem. Perdão, abraço para irmãos amados que temos aliança. Meu Deus do céu, Deus abençoe a todos vocês, tá bom, amados? Vamos para a nossa aula hoje. Promete, como sempre, né? Sempre promete. As nossas aulas, graças a Deus, sempre são recheadas da graça de Deus acima de tudo, porque conhecimento sem Deus não adianta nada, irmão. O cara pode conhecer muita Bíblia, pode conhecer muito de tudo, mas se Deus não tiver no negócio, é letra pura. E a letra, não querendo parafrasear errado o que Jesus disse, mas a letra, se ela não tiver unção, ela mata. E o que vivifica é o Espírito de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre anjos, guardiões espirituais. Esse tema, ele é controverso. Antes disso, eu quero que você rapidamente, né,
Livro, gente, graças a Deus, agradeço a vocês também. Vocês têm o pessoal que está comprando livro, tanto físico, mas agora em PDF, que é mais fácil, né? Você lê no seu celular, lê o livro numa qualquer, como é, no tablet, no computador. Então eu creio que Deus vai te abençoar através da leitura desses livros e outros que não estão aí, né? A gente vai ampliar a arte. Só você pedir para o 99210-6828, para Josiane, 99, é o telefone que está aqui para o curso, ó, 99210-6828. Todo mundo, pastor, eu falei, gente, liga para Josiane, ela é a secretária do ministério, ela que resolve isso aí. O meu telefone é para algumas situações, perguntas, mas a maioria dos telefones, a maioria dos problemas se resolve aqui. Quer fazer o nosso curso, quer ter um grupo, quer estar aqui, um grupo maravilhoso de alunos que a gente tem aqui, Brasil todo, países aqui tremendo. Nós temos pessoal dos Estados Unidos, temos gente de Portugal, tem gente aqui do Brasil, né, de norte ao sul, de norte a sul, e eu só vou poder inscrever os irmãos até a semana que vem, na próxima aula, que é a metade do curso. Depois disso eu infelizmente não aceito mais, eu não vou mais poder aceitar, porque para mim não é questão de dinheiro, irmãos, não é questão mesmo de você poder tá trabalhando de forma legal com o grupo. Então eu já estou avisando isso já algumas aulas, né? Que a gente só vai até a um certo prazo. Com isso, queridos, eu quero dizer que nós estamos orando ao Senhor por você, pela sua vida, orando por tudo que Deus tem feito em nós. Você que acompanha, você que estuda, independente se está no grupo, se está pagando, se é gratuito, não me importa. Nós estamos clamando a Deus que Deus traga um tempo novo para você e para sua vida, para sua família e para sua igreja, tá bom? Vamos orar então, antes de nós começarmos com outras amenidades e outras coisas mais? Pai bendito e amado, estamos aqui porque a Tua graça nos conduziu até esse momento. Pedimos agora que o Teu poder, a Tua unção, a Tua glória enche as nossas vidas, enche as nossas casas, enche esse lugar. Senhor, falaremos hoje dos Teus servos, os anjos, nossos amigos, nossos conservos, aqueles que têm nos ajudado, aqueles que o Senhor colocou para estar ao nosso lado, nos sustentando junto com o Espírito Santo. Obrigado pelos anjos que o Senhor tem disponibilizado a cada um de nós, a sua igreja, os teus servos. Obrigado porque o Senhor fez essas coisas maravilhosas para nós. Muito obrigado por este canal, obrigado pelo YouTube, obrigado porque estamos fazendo uso de a melhor forma possível, de forma mais correta, utilizando a ferramenta para falar de Ti, da salvação, da libertação, da cura e do crescimento através de Cristo Jesus. Abençoe meu irmão. Repreendemos toda obra contrária à vida do meu irmão, da minha irmã, na casa deles agora. Toda sombra, todo encosto, todo demônio observador, toda maldição, nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus, onde estiver, do jeito que estiver. Repreendemos a opressão na mente, repreendemos enfermidade psicossomática, repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus. Enche a casa do meu irmão de anjos, encha o carro, onde ele estiver agora, com a presença dos teus santos anjos. Muito obrigado. Prepara a nossa mente e nosso coração. Nós assim te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amado, deixa o seu like. Temos aí 215 pessoas ao vivo. E eu glorifico a Deus. A última transmissão nossa, com todos os problemas, chegamos a 400, né? E louva a Deus por isso. Então são uma hora literalmente de aula. E eu glorifico a Deus pela sua vida. Então vamos lá. Amados, antes de eu ir para o slide, o tema anjos é um tema que é muito controverso. O que tem de gente batendo na terra, porque falar de anjo, idolatria a anjo, não sei o que de anjo e anjo isso. O problema não está no tema, gente. O problema está no mau uso. A Bíblia é a palavra de Deus, mas as maiores heresias que nós podemos conhecer na relação evangélica, cristã ou da igreja saem da Bíblia. Então a culpa é da Bíblia? Não. Essa premissa está equivocada. Se eu entendo que a Bíblia provoca heresias, então não vou usar mais a Bíblia, é uma premissa equivocada da minha parte. É a mesma coisa, se eu entendo que pessoas idolatram anjos, adoram anjos, faz culto a anjos, isso já é antigo, Paulo já trata disso lá nas cartas apostólicas. Eu vou parar de falar em anjos, vou parar de abordar o tema anjos, porque as pessoas vão idolatrar anjos? Negativo. Nosso curso é de batalha espiritual. E não falar de anjos, não conhecer os anjos, não entender o ministério dos anjos, é como ser um policial, um soldado, um militar e não querer usar arma. Difícil, né? Os anjos são nossos auxiliares, no sentido mais correto da palavra. Os anjos são aqueles que nos abençoam, nos ajudam. Os anjos são aqueles que vêm ao nosso encontro, ao nosso auxílio em muitas situações. E nós vamos ver que eles são necessários.
as nossas vidas. Você vai ver que Jesus participou, o ministério de Jesus foi cercado de anjos. Em todos os momentos, biblicamente, eu vou te provar, eu vou te mostrar Jesus sendo cercado pelos anjos em todo o tempo, os apóstolos cercados pelos anjos, a igreja sendo assessorada pelos anjos. E aí chega agora, as pessoas entendem assim, não, nós não precisamos dos anjos. Olha, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Teologia não pode ser sinônimo de preconceito nem burrice. Teologia tem que ser sinônimo de conhecimento e do uso correto das ferramentas que Deus tem nos dado. E os anjos estão aqui para nos auxiliar. Eu não abro mão dos anjos de Deus. Não os idolatro, não os coloco acima do Espírito Santo. O papel deles é um papel restrito, ao mesmo tempo eles são necessários para a minha vida, ainda mais para quem trabalha com batalha espiritual. Sei de muitas vezes, nas minhas experiências particulares, estou devendo vídeo, vou gravar, tá? Eu não esqueci não. Mas em muitas das minhas experiências eu sei que anjos me ajudaram, me trouxeram auxílio em batalhas tremendas, ainda mais sobre questões bem complicadas e difíceis que eram mais físicas do que espirituais e muitas vezes eram físicas e espirituais. Então louvo a Deus pelos anjos que Ele tem colocado ao meu redor, na minha casa, com a minha família. E louvo a Deus, é claro, pelo Espírito Santo, que é Deus que está dentro de mim. Vamos colocar uma coisa? O papel do Espírito Santo só o Espírito Santo faz, ok? Nenhum anjo quer tomar o lugar do Espírito Santo. Nenhum. Nenhum anjo quer fazer o papel do Espírito Santo, até porque os anjos não somos nós. A gente quer acusar os... Sabe qual é o nosso problema? É que nós temos problemas de caráter. Eu estou falando nós, eu estou me incluindo, tá, gente? Não estou acusando ninguém, não. Nós, evangélicos, cristãos, temos problemas sérios de caráter, né? Nós traímos, nós rachamos ministérios, a gente fala mal de pastor, fala mal de igreja, fala mal de ovelha. Temos uma tendência muito feia, muito forte de crítica, ou entrar em processo de crítica do todo e do tudo. Então, quando nós falamos em anjos, a gente pensa que os anjos, eles são como nós. Que eles farão a mesma coisa que nós fazemos, que vão falar mal da igreja, que vão falar mal do pastor, que vão falar mal do ministro de louvor. Gente, é uma falta de conhecimento muito grande sobre a natureza desses seres angelicais. Irmãos, vão deixando o like aí, tá bom? Você que já chegou agora, deixa seu likezinho, me ajuda, abençoe o canal. Eu agradeço demais aí pela sua confiança. E os anjos são maduros, né? Eles são espíritos ministradores e são extremamente maduros nessa relação com Deus. Eu quero que você entenda que eles estão diante do Senhor, vendo a face de Deus dia após dia, e eles não se arrogam de serem melhor do que nós. É interessante, né? Um anjo, ele está diante do Senhor, ele é puro, ele não tem a carne, não tem a nossa carne, não tem a psique, ele não tem alma. Eles são extremamente puros, são dóceis, são extremamente sábios, são extremamente fiéis a Deus, e os que não foram fiéis já foram, nós vamos ver isso aqui na matéria. No entanto, eles não chegam para nós com ares de superioridade, os anjos, pelo contrário, eles vêm nos servir. Eles são tão maduros que eles vêm nos servir. E vêm com carinho, vêm com humildade, vêm com amor, eles não vêm com aquela arrogância, me respeita, eu sou superior a você, eu sei mais de Deus do que você, eu estou diante de Deus. Não, pelo contrário. Eles vêm nos ajudar, vêm nos auxiliar, vêm nos esforçar, às vezes são obrigados a se comunicar conosco por sonhos. Você vai ver que José, o pai de Jesus, as comunicações de José com os anjos foi sempre por sonho, e eu explico isso, uma questão de personalidade. Tem pessoas que são tão fechadas que a única maneira de Deus comunicar com elas, ou o Espírito Santo e os anjos, é através do sonho, entrando na frequência dos sonhos, né? Infelizmente se intrometendo na linguagem bineural do cérebro através de sonhos, que aí torna-se espiritual. Então, gente, é importante você entender que os anjos eles têm o papel deles. Eles não querem roubar a glória de Cristo, muito pelo contrário. Se você vê na Bíblia, quando João quis se curvar ao anjo, falou, não, adore a Deus, rapaz, eu sou conservo teu. Então vamos lá para a gente quebrar esse preconceito sobre os anjos. A natureza dos anjos. Vamos para o texto aqui do lado esquerdo. Todos os anjos que se encontravam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus exclamando, Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Apocalipse 7, 11 e 12, é uma descrição que nós vemos da adoração dos anjos.
Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Jó 38, 7. Os dois textos aqui são textos alegóricos, metafóricos, proféticos e profundos. O de Apocalipse é uma visão joanina. João vê e ele fica extasiado desde o início, né? Estudamos escatologia toda segunda-feira agora, às 21 horas. Nós estamos fechando escatologia, faltam algumas aulas, né? Faltam 6 aulas só. E se você quiser estudar escatologia, toda segunda-feira, às 21 horas, estamos estudando escatologia bíblica. Então você vai ver agora Deus contestando Jó, questionando Jó, dizendo: onde é que você estava quando eu brincava? Olha só, quando as estrelas da alva. Um dos contextos do Antigo Testamento sobre anjos é estrela. Quando Deus se refere a alguma questão de estrelas, é claro que com Abraão não é estrela anjo. Quando ele fala assim, Abraão contra as estrelas, ali está falando do astro estrela, né? Está falando de firmamento. Mas em muitas situações, quando fala estrela, está se referindo a anjos. Em outra questão, Ben Elohim ou Benai Elohim, filhos de Deus, que não tem nada a ver com a descendência de Sete ou uma descendência de Deus. Está falando de anjos, no sentido de anjos mesmo, seres espirituais que ministram a Deus. Vamos entender a natureza dos anjos, né? Primeiro, anjos são espíritos ministradores. Anjos são seres espirituais que têm uma natureza distinta e ao mesmo tempo parecida conosco, porque eles vêm de Deus, porém eles não têm alma. Os anjos não têm almas, tá? Agora, vamos ver esse texto, olha que coisa linda. Onde e quando os anjos foram feitos, ou criados, ou gerados? O homem, a gente sabe que ele foi gerado à imagem e semelhança de Deus. Deus, a palavra Adão para nós, né? Adam é de Adamar, é solo, é vermelho, é barro. E Adamar gerou Adam, porque Deus tirou do pó da terra, né, do vermelho, e soprou nele o hálito de vida, o alento da vida, o Ruach, né? E falamos Ruach HaKodesh, porque Ruach é hálito, Ra é preposição, Kodesh é santo, né? Ou Kadosh Kodesh, Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Então Deus soprou na narina dele, soprou, é um texto alegórico que Moisés utiliza lá em Gênesis, e o homem passou a ser Nefesh Shaim, ou seja, alma vivente. O anjo não tem alma. Por que não tem alma? Porque a proporção de vida dele, a ambiência de vida dele é o céu, por vezes, na terra. Mas ele é um ser, em comparação a nós, ele é um ser um pouco superior em questões não de ser melhores em si, mas de capacitação. Salmo 8 diz, pouco menor que os anjos. Por que o salmista diz pouco menor que os anjos? Não é porque não temos poder. Poder temos, até muito poder. Aqui, infelizmente, não foi ativado, e a maioria de nós não é ativado pela vida que nós levamos aqui na Terra. Fica difícil de ativar o poder à semelhança de Cristo. Então nós somos diferenciados dos anjos porque os anjos possuem uma coisa chamada maturidade espiritual, ao qual nós, pela brevidade da vida, não conseguimos chegar à maturidade espiritual. Quando chegamos aos 70, aos 80 anos, que vamos começar a amadurecer, a gente morre. A maioria de nós, quando chega a 70, 80 anos, que está começando a entender o mundo, está começando a perceber o mundo, começando a perceber Deus, a gente, né, por uma série de fatores, somos levados para o outro lado, somos levados para a nossa saída do corpo e morremos. Ponto. Os anjos não. Eles estão aí dentro do nosso tempo cronológico há milhares e milhares de anos. Então, a possibilidade, capacidade de crescimento e maturidade deles é muito grande na relação conosco. Além do poder que eles têm de locomoção, de transmutação, poder quântico, poder molecular, ou seja, eles têm uma gama de poderes que nós não temos. Anjos, por exemplo, você vai ver na Bíblia anjos tomando forma humana, anjos se parecendo homens e mulheres, eles podem fazer isso até hoje, eles podem adotar uma postura humana, carnal. Na Bíblia você vê Abraão dando comida a 2 anjos, mais o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é a teofania do Cristo. Então você vai ver que os anjos têm um poder muito grande, não são poderes pequenos. Um anjo só contra o exército de Senaqueribe mata centenas de milhares de soldados com praga. Um texto em Crônicas diz que com praga de soldados, e em Reis diz que ele mata simplesmente mais de 160 mil soldados, né, de Senaqueribe. Então,
nós vemos a quantidade de poder que esses seres angelicais têm. Agora, nós temos que entender que em batalha espiritual eles têm uma proposta de nos ajudar, nos fazendo o quê? Nos protegendo de ações externas. Quem é que é o poder em nós nas ações internas? É o Espírito Santo. Foi como eu falei no início da aula. Os anjos não vieram substituir o Espírito Santo. Deixando isso bem claro. E a premissa é Jesus. A premissa que eu posso te dar biblicamente é a prova de Jesus. Por quê? Os anjos, entendam isso, eles foram criados em Cristo. Porque nele, Jesus, ou Cristo, perdão, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, todos os anjos foram feitos através de Cristo. João também fala isso. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e ele estava no princípio com Deus todas as coisas. Ali está falando da criação da terra, tudo bem. Mas assim, nada do que foi feito sem ele. Ele estava no princípio de tudo. Aí no grego já está falando no princípio, na situação de estar mesmo com Deus. Então, o texto está aqui, perdão. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Os anjos, a matriz dos anjos é Cristo. A matriz angelical é Cristo. Os anjos saíram de Cristo. Ok? Eu sei, nós não vamos entrar aqui na aula de angelologia, porque é uma matéria que dentro do seminário teológico levaria 6 meses, né? Não vou dar angelologia em 1 hora, isso não existe. Não vamos entrar aqui em elucubrações ou algumas outras coisas que infelizmente as igrejas não têm estudado, mas vamos falar, porque é importante você compreender em batalha espiritual o papel dos anjos. Outro dia o pastor Silas, a qual eu respeito muito, muito inteligente, tem posições controversas e antagônicas, mas ele começou a bater a adoração a anjos. Olha, eu vou ser sincero, a minha igreja tem que ser madura, nós não adoramos anjos. Não há essa adoração. Agora, utilizamos eles com frequência em batalha espiritual. Preciso deles. Pelo minha experiência com anjos, eu tenho necessidade de trabalhar com eles, junto deles, em parceria deles. Eles não, repito, eles não substituem o Espírito Santo, não substituem Jesus, e nem querem. Ok? Então vamos parar com esse negócio de ficar com medo de clamar os anjos, porque é bíblico. Salmo 91 diz que nem o mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para que te guarde em todos os caminhos, eles te sustentarão as suas mãos para que você não tropece em pedra alguma. É bíblico. O anjo do Senhor, o Cristo, acampa ao seu redor daqueles que o temem e o livram. Ou seja, não dá para você correr. Não adianta você... A pessoa é a seguinte, eu sou imaturo, eu sou um Zé Mané no reino espiritual, então eu prefiro... Um abraço, Massachusetts. Estados Unidos, né? O pessoal que está aí, Deus abençoe vocês. E então eu prefiro não crer, prefiro não falar do assunto, porque como eu não domino, como eu não sei, como eu sou fraco, como eu sou um bobo, sou imaturo, então é melhor não falar. Gente, essa regrinha é a regrinha da contrariedade. Isso é contra-argumento fraco, frouxo. O importante é a gente conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sabe, esse negócio de você... não fazer, não falar, não estudar, porque tem medo das pessoas levarem para o outro lado, isso infelizmente é uma falta de maturidade, tá bom? Então vamos lá que eu quero que vocês compreendam que em Cristo, se perguntarem para você quando os anjos foram criados, quando eu não sei, mas como eles foram criados? Através de Cristo. João capítulo 1, verso 2 e 3 e Colossenses no capítulo 1, verso 16 e 17 diz que todas as coisas foram criadas através dele, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado em Cristo. Deus, quando criou tudo nele. João também afirma que tudo foi criado nele, para ele, por ele são todas as coisas. Quem fala tudo isso é Paulo. Paulo e João. Por quê? Paulo e João têm um quê profético? Além da conta, né, gente? Paulo e João, na graça, apóstolos de Jesus, têm revelações fora do comum. Então vamos entender que os anjos foram... Então a primeira coisa que você vai entender, anjos foram criados através de Cristo. A partir de Cristo, a partir do Filho de Deus, a partir do Senhor dos Senhores, os anjos foram criados. Que mais? A natureza dos anjos. Os anjos foram criados muito antes dos homens. Vamos nos ater nisso aqui. Quando o homem foi criado, quero que você entenda isso aqui, quando Adão e Eva são criados, os anjos já estão aí há milhares de anos. Acabamos de ler milhares, eu estou dando aqui sem saber, né? Milhares ou milhões, eu não sei.
porque a gente está falando de tempo cronológico na Terra e o tempo de Deus não é Cronos, né? Então você não sabe o tempo. Mas vamos entender que os anjos estão com Deus há muito mais tempo do que nós. Vamos compreender que os seres angelicais, eles já estão na eternidade com o Senhor e a nossa mente ela é limitada. A gente, quando pensa em existência, pensa o quê? Planeta Terra, o país onde você mora e a cidade onde você existe. Mas quem disse que a vida está enquadrada nisso? Quando você começa a estudar os grandes teóricos da ciência, os grandes teóricos da filosofia, você vai pegando as filosofias aristotélicas, platônicas, você vai estudando um pouquinho de Kepler, vai estudando um pouquinho de Einstein, vai pegando os grandes homens da matemática, da física, e eles vão falando de espaço e tempo, você toma um susto, você fala assim, eu vou ficar herege agora, é agora que eu paro de ir para a igreja, é agora que eu rasgo a Bíblia. Não, pelo contrário. Se você estudar a fundo, você fala, é agora que eu creio mais em Deus. É agora que eu começo a entender mais ou menos, muito mais ou menos, muito menos do que mais, como funciona o mundo de Deus. Então, pensar nessa casa, nesse bairro, no meu município, no meu estado, no meu país e no meu planeta, como um lugar imenso e que isso aqui se baseia toda a vida, é um ledo engano. Sai disso. Sai disso que, sabe, é furada. É furada. Então você tem que entender que quando Deus fala assim, Jó, onde é que tu estavas quando eu brincava? É lindo ver Deus. Eu brincava com os anjos, Jó. Vocês lembram como é que começa o livro de Jó? Estando um dia Deus com seus filhos, os filhos de Deus com os anjos, ou seja, anjos, veio Satanás no meio deles. E Deus pergunta, de onde vem Satanás? De onde está vindo? Porque ele vem disfarçado, ele toma a sua forma antiga de anjo de luz. Só que ninguém engana Deus, né? Ninguém consegue enganar o Senhor. E ele diz, opa, Satanás, estou te vendo. Você está aí no meio dos meus anjos, não adianta você se fazer anjo de luz, que eu sei quem você é. Eu sondo mente e coração, eu sei quem é quem. Não adianta você tentar se refazer como anjo de luz, que você não é mais um anjo de luz. Você pode até tomar a forma, porque os dons são irrevogáveis. Eu não vou te tomar o presente que eu te dei. Mas eu sei que você está aí. De onde você está vindo? De rodear a terra e passear por ela. Aí a gente vai falar de regiões celestiais, lá na frente. Então nós vamos ver que os anjos foram criados muito antes do homem. Quando o homem chega e Deus coloca o homem no jardim, jardim no Éden, tá, gente? É Gan Éden. Éden é uma região. O jardim está dentro da região. Não é jardim do Éden, não é um bairro. Não é um bairro onde passa um ônibus, não. É jardim no Éden. Um jardim no Éden, tá bom? Não é o jardim do Éden, que dá a impressão que Deus fez um jardim botânico, que Deus fez a Quinta da Boa Vista, Alphaville, que Deus fez um bairro, né? Meu jardim, minha vida. Pelo amor de Deus, gente, Deus não fez nada disso, não. Essas muvucadas, essas coisas proletariadas não é com Deus, não. Então, o que Deus fez foi um jardim maravilhoso. Agora, olha que coisa linda. Muitas coisas a gente estuda e muitas coisas Deus nos revela. O que é o jardim? Eu vou voltar para o assunto, tá? Mas o que é o jardim no Éden? O que acontecia no jardim? Primeiro, o jardim... Sim, pode, fala assim. O jardim é um lugar onde Deus encontrava com o homem. O homem não ficava no jardim. Ele não ficava. O território do Éden é muito grande, são quilômetros e quilômetros, segundo alguns estudos que a gente faz. O jardim é um local pequeno, jardim mesmo. Vamos supor que o jardim fosse o tamanho de um campo de futebol, no sentido regular do tamanho. Grande, eu sei, mas em comparação à região do Éden, é porque a gente é muito lúdico, a gente acha que Deus fez um jardinzinho e como se fosse um condomínio, e Adão e Eva ficou ali naquele condomínio trancado igual a gente, com medo da bandidagem e não saía para lugar nenhum. Pelo amor de Deus, gente, não é assim que funciona. O jardim era o lugar para Adão, para Eva vir na tarde, descansar, comer e encontrar-se com Deus. Qual é a função do jardim? Vir, descansar, se alimentar do fruto da árvore da vida, não do conhecimento do bem e do mal, e na viração da tarde se encontrar com Deus, local de encontro. Ok? Depois disso, eles descansavam e iam para suas funções. Quais funções? Função deles, sujeitai, dominai, mandem na terra, põe tudo em ordem. É assim que funcionou. Foi Deus, a ordem que Deus deu
Adão e Eva foi isso. Crescer e multiplicar, encher a terra, dominar e sujeitar sobre os peixes, sobre as aves. Então o trabalho foi grande. Se você estudar um pouquinho de zoologia e botânica, você vai ver que Adão tinha muita coisa para classificar, conhecer. Se a gente colocar dessa forma, né? Cientificamente ele não fez isso, mas para conhecer toda a botânica, conhecer todos os animais, conhecer os peixes. Então eu creio que passou-se muitos anos Adão e Eva ali no jardim. Quer dizer, no Éden, né? Na região do Éden. Então, o que acontece? Você vai vendo que naquele momento eles vêm para o jardim, comem, e na viração da tarde, ou seja, na viração do dia, significa da tarde para a noite, eles se encontram com o Senhor. O que é o jardim no Éden, gente? O jardim é um templo. É que para a gente templo tem que ter parede, telhado, porta de entrada, um púlpito, som, equipe de louvor, pregador, criança cantando, alguém Templo é o lugar onde você se encontra com Deus. O Éden, o jardim no Éden, era o templo de Deus. É o lugar onde Adão descansava, é o lugar onde Adão e Eva se alimentavam, é o lugar onde Adão e Eva se encontravam com Deus. O que é o templo para você hoje? O que deveria ser o templo, a igreja para você? Um lugar onde você vai descansar, um lugar onde você vai se alimentar, e um lugar onde você vai se encontrar com Deus. O jardim no Éden é o templo, é onde eles se encontravam, se alimentavam. Agora é o lugar também onde Satanás pode te tentar. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal estava lá. E a serpente tinha um acesso. Só que entenda, a serpente tinha acesso, mas o homem e a mulher tinham livre-arbítrio. Muitas pessoas, infelizmente, são tentadas na igreja. Com todo o respeito que eu vou dizer agora, não é na macumba, não é no funk, não é no motel. A maioria das grandes tentações que nós temos, ela às vezes se dá dentro da igreja. O local de encontro, muitas vezes, pode ser o lugar onde a serpente venha bater papo com a gente. Vocês estão entendendo isso, gente? A igreja deveria ser um Éden, um jardim, perdão. E às vezes é um lugar de tentação. Deve ser um lugar de delícias, de encontro com Deus, mas é um lugar de tribulação. E aí nós temos essa dualidade. O que é a minha igreja? O que é a sua igreja? Éden ou Babel? Que vamos lembrar que o homem tem o Éden no seu DNA. O homem tem o Éden aqui, saudades do Éden. Tá? O jardim no Éden. Então, o homem, o que ele fez? Perdendo a comunhão com Deus, ele faz comunhão com homens. O que é Babel? Homens se juntando para criar suas metas. Homens que não se encontram com Deus e querem fazer portais para Deus. Eia, construamos e façamos uma torre enorme para que possamos... A palavra Babel significa portal dos deuses. A torre de Babel é escalonada. É como um zigurate, é uma pirâmide de escadas. Então, cada platô é em homenagem a um planeta, a um astro. Ali já começa a idolatria astrológica. E Deus fala assim, ei, desçamos, vamos ver o que o homem está fazendo? Ele não nos convidou. Ele não nos convidou para ver nada com ele. Vamos lá ver o que o homem... O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos colocar aqui, porque a palavra Elohim é plural, né? Deuses. Vamos lá ver por que o homem está fazendo. E quando Deus viu o que o homem estava fazendo, não nos convidou para construir isso. Quantas pessoas nas suas igrejas fazem coisas e não convidam a Deus? Quantos líderes e pastores estão construindo coisas dentro da igreja e não convidam Deus? Então você não está fazendo um jardim no Éden. Você, pastor, você líder, você ministro, você que é cristão, está construindo uma torre de Babel. E se você constrói a torre de Babel, olha que coisa linda espiritual. Deus irá confundir a língua de vocês, para que vocês não consigam terminar a Babel. Por que igrejas racham? Por que ministérios se arrebentam? Por que pessoas não conseguem ir à frente? Por que igrejas racham no meio? Por que igrejas se fracionam? Porque chega uma hora o próprio Deus, entenda isso, o próprio Deus confunde as nossas línguas, ninguém entende mais ninguém. Juntou tanto dinheiro, vamos fazer isso, vamos comprar o terreno do lado, e agora vamos fazer isso, vamos colocar, nós vamos botar a televisão ao vivo, vamos transmitir o nosso culto, nós vamos agora... Aí Deus fala, o que vocês estão fazendo aí sem mim? O que vocês estão construindo sem mim? Deus te abençoe, Kelly. O que vocês estão fazendo sem mim? Quando Deus vê que a igreja não está fazendo nada sem ele, a igreja não é um jardim no Éden, a igreja é uma Babel. E se é uma Babel, pode esperar, vai dar tudo errado na sua igreja. Amém? Gente, fecha o parênteses sobre jardim no Éden e a tentativa de substituir o jardim no Éden pela Torre de Babel. Entenda, se a tua igreja está na Torre de Babel, vai dar tudo errado.
Eu quero dizer o seguinte, agora o YouTube está liberando para mim aqueles valores que os irmãos depositaram das ofertas, tá? E chegando na minha conta, vou repassar, são quase R$ 300 para os nossos missionários, tá bom, meus irmãos? Eles vão gravar um vídeo, como tem gravado para o grupo, e eu vou passar para vocês aqui, eles agradecendo pela oferta de vocês. Muito obrigado, transparência total, porque eu não preciso disso, não vou aqui ficar brincando com vocês, tá bom, gente? Voltemos então. Os anjos já estavam aqui quando fomos criados. Os anjos são espíritos, não possuem almas. Os anjos possuem poderes divinos. Deus os dotou de poderes divinos. Ok? Esses seres são seres poderosos. Eles têm poderes divinos sobre eles. Mas nós também não temos poderes divinos? Gente, doação, você vai no Superchat, tem um cifrãozinho do lado. Eu não estou com nada aqui para saber como é que é. Se alguém puder, Josiane, estiver aí no ar, dá uma olhada aí. Eu não sei como é que faz para doar. Eu sei que tem um Superchat, mas aí você pode chegar do lado do Superchat e doar o valor. Não sei como funciona, se tem cartão de crédito, mas sei que muitas... Desculpe eu estar parando a aula aqui, porque muitas pessoas já me perguntaram sobre isso e eu não estou sabendo responder por ignorância mesmo, não, porque, na verdade, como eu não venho para cá com essa fome de ganhar dinheiro, nem preocupado muito com... Às vezes até esqueço de certas coisas, acabo, né, não sabendo direito manipular isso aí. Tá bom, gente? Eu agradeço aí se alguém souber e puder dar dica para o nosso irmão aí. Eu louvo a Deus. Então voltemos aqui, irmãos, com essa relação do Éden. Ficou entendido, né? Vocês já entenderam bem como é que funciona e como é que estamos dentro dessa questão de Éden. Agora voltemos aos anjos. Os anjos possuem poderes divinos? Possuem. Não sei. Possuir. Existir, mas Deus colocou os querubins justamente para travar o caminho. Nós vamos ter um jardim no Éden, na Nova Jerusalém, que vai ser superior a essa daqui. Então vamos lá. Os anjos possuem poderes divinos e nós também possuímos. A diferença... Por que eu não consigo fazer o que Jesus faz? Jesus lá em João chama seus discípulos e diz assim, olha, não vos maravilheis com as obras que eu faço, porque obras como essa vocês farão, e maiores ainda, porque eu vou para o meu Pai. Tudo quanto vocês pedirem ao meu Pai, Ele fará em meu nome. Obras como essas e maiores ainda. Meu irmão, a gente não faz nem o que Jesus fez, quem dirá mais do que Ele. Mas entenda, para chegar a esse nível de obras, você tem que estar em espírito. Em espírito significa, nas últimas aulas, falando sobre a armadura de Deus, o Espírito comandando em você. Os anjos têm esse poder todo porque eles, de certa forma, não têm o peso que nós temos no sentido de viver nesse mundo de alma. Esse mundo almático, ele lacra nosso espírito, ele literalmente suga o nosso espírito. E aí a gente não consegue chegar a esse nível de poder. Irmãos, vão dando um like aí, tá bom, queridos? Vocês que chegaram agora, não esquece de dar um like não, nos ajude, impulsiona o canal pra gente, tá? Pra que a gente possa abençoar mais vida, possa chegar mais longe ainda a matéria, possa abençoar outras pessoas também. Então nós deveríamos ter essa capacidade, mas infelizmente nós não conseguimos. Anjos são poderosos. Agora presta atenção comigo aqui o que está escrito. Os anjos com Cristo, se alguém... Agora eu tenho que voltar aqui para mim. Se alguém tem dúvida de que os anjos precisam estar conosco, eu vou dar Jesus para vocês. Olha o quanto Jesus trabalhou com os anjos. E olha que ele era filho de Deus, tinha todo o poder, toda a autoridade, era muito melhor do que nós, enquanto os seres humanos. É uma pessoa de extremo poder e, no entanto, ele utilizou os anjos. Vamos ver então Jesus com os anjos. Gabriel anuncia sua concepção e nascimento. Lucas 1, 27, 35. Ou seja, Gabriel vem para Maria e diz, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com as suas asas. O anjo fala com José sobre Jesus em sonho. Mateus 1, 18 a 25. Perdão, aqui era para ser um parêntese, tá? 3. Anuncia aos pastores o seu nascimento. Lucas 2, de 8 a 15. 4. Determina a fuga para o Egito com José. De novo, aparece em sonhos para José, o anjo novamente. Mateus 2,13. Servem-no após a tentação no deserto. Após Jesus vencer Satanás, os anjos, plural, vêm para servi-lo. Um anjo o fortalece no Getsêmani. Jesus está pingando, está em estado de hematidrose, né?
Jesus está passando por um momento de dificuldade e um anjo vem consolá-lo e fortalecê-lo. Anuncia uma ressurreição de Jesus no túmulo. Quando os discípulos vão cuidar do corpo de Jesus, anjos aparecem. Eles não está aqui. É quem vocês estão procurando? Ele já ressuscitou. Olha os anjos. Por último, anuncia aos discípulos a volta de Jesus. Os primeiros a anunciar que Jesus vai voltar foram os anjos. Varões galileus, por que estão olhando para o alto? Esse Jesus que vocês estão vendo subindo há de vir. Ele voltará. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fatos, 8 momentos da história de Jesus, desde o nascimento até a morte, os anjos trabalhando com ele. Por que o cristão acha que não precisa dos anjos? Por que o ser humano acha que anjos não podem se manifestar na vida dele? Gente, há vários testemunhos sérios de pessoas sérias e honestas sobre questões angelicais. E a gente precisa perder o medo de estar idolatrando. Gente, não tem como. Deus é Deus. Ah, mas eu posso vir a idolatrar. Meu medo é se eu idolatrar. Não vai idolatrar. Na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha, gente, muitos anjos estiveram com Jesus, ministrando com ele. Jesus teve ministros angelicais ajudando, estando com ele o tempo todo. Ok? Então, não é antibíblico, não é pecado você clamar os anjos do Senhor sobre a tua vida. Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício aos que herdarão a salvação? Olha aí, gente. Os anjos vieram para isso, eles são enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação. Somos nós, ok? Somos nós. Então nós temos que levar isso em conta, sim, no ofício dos anjos. Vamos lá. Qual é o ofício dos anjos? Qual é e como os anjos vão trabalhar? Marta, Deus te abençoe, fique com Jesus. Servos direto de Deus e do Cristo. Salmos 148, 2 e 1 Pedro 3, 22. Eles são servos diretos de Deus e do Cristo. Eles são guardiões da glória de Deus. Você vai ver em Isaías querubins, você vai ver em Apocalipse os seres viventes, eles estão guardando a glória de Deus. Eles são ministros do reino dos céus. Em Mateus 18, 10, Hebreus 1, 7, eles trabalham em prol do reino, eles trabalham em prol de nós, eles trabalham em prol do crescimento do reino. Eles são protetores dos homens. Daniel 6, 19, 22, na cova dos leões. Atos 12, 5, 11, lá na cadeia de Pedro. São guardiões da terra, Juízes 22, 21, tem a mula de Balaão, Apocalipse 9, 1, 14. Gente, você vai ver eles protegendo a destruição da terra, quando Deus fala assim, não destrua os animais, somente os seres humanos. Deus abençoe vocês que estão doando. Gente, os anjos têm um ofício amplo na nossa relação humana. Os anjos têm uma relação conosco muito íntima, muito intrínseca, porque Deus determina que sejam assim. Tá? Então nós temos que entender que ele se manifesta de diversas formas, mas os anjos, e aí vamos entender, deixa eu abrir um parênteses aqui, pelo amor de Deus, eu sei que a matéria é outra, mas não confunda glossolalia, língua espiritual, com língua dos anjos. Quem disse que o crente é batizado com língua dos anjos? Não existe isso. O crente, ele é batizado com o Espírito Santo e com fogo, e uma das evidências do batismo com fogo são as línguas espirituais. Língua dos anjos não existe. Pastor, mas está na Bíblia. Paulo dizendo, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu fale a língua dos anjos. Leia de novo. Ainda que eu fale a língua dos homens, está falando de idioma, ok? Idiomático. E ainda que eu fale o dialeto dos anjos. Quando eu falo línguas, quando eu expresso línguas espirituais, elas não são angelicais. Porque não há um tratado, não há um dicionário de anjo, gente, pelo amor de Deus. Ok? A língua ela é espiritual. Paulo diz que quando eu falo, a minha mente fica infrutífera e quem fala línguas fala com Deus, através do Espírito Santo. Não existe, língua dos anjos, a língua é deles. Quantos idiomas nós temos na Terra, gente? Quantos idiomas nós temos na Terra? Quantos dialetos tribais temos na Terra? Entenda,
Os anjos têm a língua pessoal deles, eu não sei qual é. Mas quando você dá um glória a Deus, aquele, né? Você tá lá na igreja, dá um yabadabadu gostoso, uma rajada de língua com glória, que você dá um china box, capota, aquilo ali na língua dos anjos. Isso não é língua dos anjos. Ele só está fazendo um paralelismo, ainda que eu fale a língua, o idioma, o inglês, no caso do Paulo, o grego, o latim, o aramaico, o hebraico, ainda que eu fale a língua dos homens, e fale a língua dos anjos, ou seja, seres que estão fora da terra, sem amor, isso não tem proveito. Aí alguém, um sabichão, um super inteligente, um mega teólogo diz assim, eu falo língua dos anjos. É, irmão? Como é que é a língua dos anjos? Não, quando é labachúria significa o quê, irmão? Ah, labachúria é uma coisa e labachaia é outra? Ah, que bom. Rapaz, eu ia morrer e não saber disso. Ah, vamos falar sério, gente. Pelo amor do Santo de Israel. Pelo amor do nosso Cristo que morreu na cruz por nós. Ah, se houvesse, preste atenção, se houvesse um dicionário na Bíblia, um dos dons não seria interpretação de línguas. Não precisaria, era só pegar o dicionário. Vamos ver o que o irmão está falando aqui no dicionário. Labacheia. Ah, sim, entendi agora, irmão. Não existe isso, pelo santo amor de Deus. Língua dos anjos é deles. A língua dos anjos é deles. O que você fala é glossolalia, é uma língua não inteligível na mente. Eu creio nela, porque eu falo. Porém, não é língua dos anjos. Eu falo português, arranho espanhol e inglês, ponto. Isso aqui é idiomático. Bah. Dou lá minha rajada de língua na igreja, cheio de alegria e poder de Deus. Isso é língua estranha, língua inconcebível, língua espiritual, linguagem espiritual. Vamos mudar assim, ó, linguagem espiritual. E os anjos falam o quê? Primeiro, o anjo não precisa de fonética. Ele só usa os fonemas quando estão conosco. Como é que anjo fala comigo então? Pela mente. Como é que o Espírito Santo fala com você? Como é que Deus fala com você? Deus, quem ouve não é seu ouvido, quem vê não é seu olho, tudo é parte cerebral, cerebral ligado com a alma, ligado ao Espírito. Quando Deus quer falar, ele fala por dentro. Quando o Espírito Santo quer falar, ele fala por dentro. Quando o anjo quer falar que é um ser espiritual, anjo não é alma, anjo não é gente, anjo não é ser humano, então ele fala conosco pela mente. O anjo não precisa abrir a boca, e você também não precisa estar com o ouvido aberto ou tapado, ele fala com você por dentro. Porque há nesse momento um sincronismo. Se você é de Deus, é um ser espiritual, ele é um anjo, é um ser espiritual, vocês estão sincronizados no mesmo Deus. A fonte vem do mesmo Pai. Ok? Vocês estão conectados, vocês estão juntos pelo Espírito de Deus. O que é o discernimento de espíritos? Você olha para a pessoa e já sabe tudo o que está acontecendo ali. Alguém falou alguma coisa para você? Não, é linguagem do Espírito. Você não precisa ouvir, contar uma história imensa. É um download, vem no teu Espírito. O Espírito sabe o que está acontecendo. 1 Coríntios 1 Coríntios 2, 9 e 10. Tá entendendo, gente? Então, em nome de Jesus. A gente pensa que Paulo está falando que ele fala a língua. Não, Paulo fala, gente, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua. Aí fala, ainda que eu falasse idiomas, ainda que eu falasse uma língua fora desse idioma, sem amor. Mas ele diz, olha, se é para falar línguas, eu falo muito mais que todos. E aí alguns tradicionais, não, mas Paulo está falando de idioma. Não, Paulo não está ali, vamos ser sinceros, está falando de línguas espirituais mesmo, que ele utiliza, é gostoso, é maravilhoso. É pessoal, é para você com Deus, mas não tem nada a ver com a língua dos anjos. Fechando, vamos voltar? Então, o ofício dos anjos está descrito aqui, gente. Tá? O ofício dos anjos está bem descrito aqui para você e eu entendermos. Eles são servos diretos de Deus e do Cristo, são guardiões da glória de Deus, são ministros do reino dos céus, são protetores dos homens, são guardiões da terra. Eles estão aqui para nos abençoar. São servos do Senhor que vêm nos abençoar. E em batalha espiritual preciso deles. Qual é o gênero e a ordem dos anjos, para que você entenda? Em hebraico, o anjo é malak. Malak, mas na verdade aqui tem um som de R de carioca, né? Um R malach. É um malak. Angelos e angelos, ou ângelos, mensageiro. Tudo significa o quê? Mensageiro. Aí vamos entender agora um pouquinho o que é serafim, o que é arcanjo e querubim. Vamos trabalhar com esses três gêneros, tá? Essas três qualificações, esses três seres diferenciados. São anjos. O que é serafins? A palavra saraf, no hebraico, significa queimar ou incendiar, ou que sai do fogo, né?
serafim, é o anjo que sai do fogo. O que é arcanjo? Arqueangelos. A palavra significa primeiros anjos, o principal, o anjo primeiro, o mensageiro primeiro, o primeiro mensageiro. E querubins é querub, ou plural, querubim, é anjo. Deixa eu falar uma coisa aqui sobre querubim. Algumas pessoas entendem em angelologia que os 4 seres viventes são os querubins. Eu discordo. Eu discordo dessa teoria ao achar que o querubim são os 4 seres viventes. Primeiro, Satanás é chamado de querubim ungido para guardar. Estavas no Éden, jardim de Deus. Ezequiel 28, Isaías 14, mas Ezequiel 28. Mas qual Éden que ele estava se Deus se Deus fez o Éden depois? Esse Éden é o Éden do céu. Você tem uma Jerusalém, né? Você tem uma Jerusalém na terra e você tem uma Jerusalém celestial. Você tem um tabernáculo da terra que Deus deu a Moisés, você tem um tabernáculo do céu. E Paulo entendeu isso assim, hoje vemos como sombras. Agora vemos em parte, mas então veremos na frente mais face a face como ele é. Agora vemos tudo como em sombras. O tabernáculo é sombra. Esse Éden que Adão esteve é sombra. Porque o Éden mais perfeito do que o que Adão teve aqui era o de Satanás. E o que era o templo? O que era o Éden de Satanás? Tu estavas em meio às pedras afogueadas, no templo. O Éden, novamente eu volto, Éden é templo. A gente vai deixando o like aí, tá bom? Você que chegou agora, esqueceu, vai dando um like aqui, tá bom, gente? Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês. Então vamos entender, Satanás foi o primeiro adorador. Em ti foram construídos todos os instrumentos. Tu eras o sinete da perfeição. Tu tinha um cordão de sacerdote. São 9 pedras preciosas, mais o engate de ouro. Você era o meu ministro de louvor. Você era o meu ministro de palavra dos anjos. Você regia os anjos para mim, Satanás. Olha o que Deus fala. Filho do homem, levanta uma profecia contra o príncipe de Tiro e depois levanta a profecia contra o rei de Tiro. O príncipe de Tiro é o ser humano e o rei de Tiro é Satanás. Então vamos entender que esse momento do Éden, estavas no Éden, jardim de Deus, não é o Éden da terra, é o Éden celestial. É o jardim das delícias onde ele era o ministro de adoração. Deus criou ele para isso. O Senhor Jesus, o Cristo de Deus, o criou para isso, para ser o ministro de louvor e adoração no Éden espiritual. Quando ele é expulso, Deus faz o Éden na terra para o homem, novamente ele cria uma imagem de um templo mais simples. Um jardim no Éden, para adoração, para se encontrar com o homem, lugar de adoração, lugar de estar juntos. E aí o primeiro homem e a primeira mulher se encontram com Deus, têm encontros com Deus ali no determinado horário. Viração do dia, eu não sei qual é o horário, crepúsculo. Então ali já falamos que ali é lugar de descanso, lugar de alimento, lugar de encontro. Ok? Quando Satanás, dentro da mitologia, dentro da descrição, dentro da parábola mosaica, dentro do paralelismo mosaico, Satanás vem como serpente, e Apocalipse fala disso, caiu, o dragão, a antiga serpente, aquele que acusava nossos irmãos dia e noite. Então, quando Satanás, ele toma, e vamos lembrar que serpente significa sempre racionalidade, significa ciência, significa sabedoria, significa inteligência. E Eva caiu num diálogo, tá? Vamos lembrar que a queda de Eva foi no somebody love. Satanás pega muita gente dentro da igreja no somebody love. Não é assim que Deus disse? Mas vai, não dá nada não. Deus é bom, Deus é fiel, ele é bom em todo o tempo. Fica de boa. E uma vez salvo, salvo para sempre. Vai na boa. Ó, esse papo com a serpente corta. É assim que a Eva caiu. Tá bom? Em nome de Jesus. Esse somebody love dentro da igreja aí não dá. Sai daqui, Satanás. Vai de reto. Volta pro teu lugar. Sai de perto da minha mente. Quero papo contigo, não. Não. Deus é justo, Deus é fiel. Vamos parar com esse negócio aí. Ou você tem caráter para ser o que é, ou nada feito. Vai ficar ouvindo somebody love do cão. Essa ciência, esse conhecimento é pernicioso. Eu sou a favor de toda a ciência, mas, entenda bem, é importante que você entenda isso. Então, quando você vê Satanás, ele é um querubim ungido. Ele é um querubim diferenciado. Ele não é qualquer querubim. De todos os querubins, ele é o querubim. Perfeito eras no teu caminho. Eu cobri você de beleza. As pedras afogueadas, se você pensar em Isaías capítulo 6, você vai ver que Isaías diz assim, e eu vi a glória do Senhor,
e serafins gritando, Santo, Santo, Santo. E ele diz assim, quem há de ir por nós? Quem vai pregar? Quem vai falar? Quem vai nos representar? Isaías diz, ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio do povo impuro, eu estou morrendo, como é que eu vou... Se eu estou me sentindo morrendo aqui, inexistindo, como eu vou representar o Senhor? Aí Deus falou, não, você está certo, você não pode me representar. Então, deu a ordem para o serafim, o que ele fez? Foi com uma tenaz, pegou a pedra. Que pedra é essa? Uma pedra fogueada. De onde? Do fogo de Deus. Onde é que fica o fogo de Deus? Debaixo dos seus pés. O que simboliza isso? Qual é o simbolismo de santidade? A pedra fogueada significa santidade. Quando Moisés leva o povo após saída do Egito, que Deus fala assim, ó, manda todo mundo tomar banho amanhã, ninguém faz sexo, ninguém se torna imundo, que amanhã eu vou me encontrar com todos. Quando o povo viu os pés de Deus, a visão que eles tiveram, está lá em Êxodo, em Números também, que eles viram como se fosse um pé sobre pedras afogueadas, eles temeram mais os canglores, mais os barulhos, mais a fumaça. Eles falaram, Moisés, fala tu com Deus e ele fala conosco, nós estamos com medo. É uma visão assustadora para um povo que ficou escravo 430 anos. Então, esse simbolismo das pedras afogueadas é um simbolismo de justamente o local santo onde Deus pisa. Tira a sandália dos teus pés porque o lugar que tu pisas é santo. Qual é o simbolismo? Uma sarça ardendo. O simbolismo é o quê? Fogo. Entendeu? Quando o Apocalipse diz, te aconselho a comprar colírio e refine no fogo. Refine teu ouro, tira a escória, crisolata prata no fogo. Vamos compreender que Satanás andava no meio da santidade de Deus. Ele era muito, vamos colocar assim, dentro de uma descrição, até para que você e eu tenhamos visão pedagógica da situação, lúdica, muito lindo, muito poderoso, e muito íntimo de Deus. Talvez de todos os anjos, o mais íntimo. Como é que você pode dizer isso? O mais íntimo e o mais poderoso. Por quê? Lá em Judas, no capítulo 1, verso 9, diz que Miguel foi contender a respeito do corpo de Moisés com Satanás. E não ousou lançar juízo sobre Satanás. Antes disse, o Senhor te repreenda. Jogou a moral para quem? Para Deus. Jogou a moral para o Criador dele. Ó, quem te criou que te repreenda, cara. Sai, porque quem te criou me mandou aqui. Eu não vou brigar com você, não. Ok? Vamos embora. O Senhor te repreenda para trás, porque a ordem veio dele. Você está entendendo? E olha, Miguel é o príncipe de Israel. Nós vamos estudar isso aí na próxima aula. Miguel é o que comanda a nação de Israel na terra, é o que tem o comando geográfico e espiritual de Israel. Deus o escolheu, elegeu assim desde o início dos tempos, quando se formou o território na Palestina. Então, ele será aquele que vai tomar sim a frente com Jesus. Miguel é uma espécie entre os anjos de um general, vamos colocar só para a gente entender, né? Miguel seria um general dos anjos, né? Uma espécie de arqueângelos, um dos primeiros, ele tem poder. É o que aparece com espada na mão, é o que parece sempre batalhando, é o que aparece no Apocalipse. Miguel e seus anjos pelejaram contra a serpente, contra o dragão. E o dragão e a antiga serpente não se achou mais, foram expulsos dos céus. Então vamos entender. Há pessoas que dizem que Miguel é Cristo, negativo, gente, olha só. Antigo Testamento, você tem um anjo do Senhor, aí é teofania de Deus, é a teofania do Filho de Deus, ok. Agora, Miguel, ser Cristo, negativo. Tem que fazer uma leitura muito correta do Apocalipse para você não confundir uma coisa com outra. Miguel é Miguel, Cristo é Cristo, tá bom? Miguel é quem como Deus, não é isso? Então vamos entender que Miguel é um anjo diferenciado de Cristo, não tem nada a ver com Jesus, tá bom? Que nós vamos ver o seguinte, por que no Antigo Testamento usava muitos anjos? Porque estava na lei, o Espírito Santo era dado por medida. Então vamos entender que os anjos trabalharam muito no Antigo Testamento porque eles eram os mensageiros, os profetas eram poucos. Mesmo assim o povo não cria nos profetas. Muitas vezes o povo não queria dar ouvidos aos profetas. Crede no Senhor e sereis salvos, crede nos seus profetas e prosperareis. Mas mesmo assim o povo não quer entender. Porque ele é espúrio, querido. O livro de Enoque é espúrio. Ele não é tido como livro... Ele não é só apócrifo. Ele é apócrifo, ele é espúrio. Ele é, infelizmente, um livro ficção. Então, ele não tem base nenhuma para estar na nossa Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, tá bom? Por isso que ele não é aceito na Bíblia, nem na Bíblia católica, se eu não me engano. Então, vamos entender... Como é que esses anjos trabalham? De que forma? Qual a hierarquia deles? E aí é onde nós entramos, nós vamos começar a entrar em batalha espiritual. Principados, potestades, hostes e tronos. Efésios 6:12 e Colossenses 1:16, 17. Principados,
o termo que Paulo usa também é um paralelismo para príncipes, poderes, dominações. A palavra hostes, ela tem a ver com hostil, inimigo, tá? Quando fala de hostes aqui, a gente não pode falar assim, poder pode, mas hoje no neologismo, do simbolismo que significa pra gente hoste, hoste é de hostil, é um exército inimigo, tá? Hostes de demônios, hostes de anjos, só se os anjos forem, no caso, inimigos dos demônios. Mas hostes aqui são para inimigos. Lembre-se de hostil. Hoste, hostilidade, hostil, tá? Então, hostes, quando falamos em hostes, entendemos que é o inimigo, é um exército inimigo, tá bom? Outra coisa, tronos. Essa palavra não é usada em batalha espiritual em nível de batalha, porque tronos, nós vamos ver aqui agora, é algo que está no céu. Serafins, arcanjos e querubins se reúnem diante da glória de Deus. Eles estão aqui reunidos, né? Eu peguei a foto que mais simboliza, tá vendo aqui, ó? Seres, os 24 anciãos simbolizando as 12 tribos, os 12 apóstolos, simbolizando a lei e a graça. E aí você vê aqui os serafins, os 4 seres viventes com 6 asas, cobrem seu rosto, cobrem seu dorso, cobrem suas pernas. Há um porquê haver esse simbolismo de 6 asas para se cobrir da glória de Deus. Os 24 anciãos gritam santo, 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 24 horas, e aí você tem um exército angelical, você tem um coro angelical de serafins, arcanjos e querubins. Só tem esse tipo de anjo na Bíblia? Não, tem anjos, tem outros anjos, mas a Bíblia não traz os nomes para nós, e nós não vamos nos ater, tentar criar nomes, tentar criar hierarquia, tentar criar classes para anjos quando eu não tenho essa informação, tá bom, irmão? A gente tem que ser honesto também. Desculpa aqui, volta, meu Deus. Já foi lá, foi apertar uma coisa e veio outra. Então vamos compreender que aqui nós temos tronos, em se falando de céu, nós temos tronos, principados e potestades. A hierarquia nos céus, ok? Quando estamos falando de batalha espiritual de forma ampla, nós temos principados, potestades, dominadores, mas temos hostes e temos tronos. Porque, na verdade, é uma questão de localização, é uma questão de ver onde estão essas hierarquias e como elas estão trabalhando. Os tronos, os principados e potestades estão nos céus, estão nas regiões celestes. Tronos significa o quê? Autoridades, é como se fosse o conselho de Deus. Não é que Deus precisa de conselho, mas é como se eles fossem o conselho de Deus, os tronos de autoridade. Os principados são anjos de alta categoria. Talvez, se eu pudesse falar, Miguel é um príncipe, porque ele é tido como o príncipe de Israel. Ele é o príncipe de Israel. Então, ele é um principado, ele tem uma capacitação de principado. E potestades são anjos de poderes. Aí você pode colocar os querubins, você pode colocar outros anjos que participem dentro dessa visão. Quando falamos de tronos, principados e potestades, são de gênero e ordem dos anjos, ok? Anjos de alta classificação. Por enquanto, gente, deixa eu passar uma coisa para você aqui. Por enquanto, eu só estou dando a vocês uma pincelada de angelologia. O que é angelologia? É, na verdade, uma forma de você enquadrar um tema, senão fica bagunçado, cada um fala o que quer, né? Anjo aí você confunde Hermes na mitologia grega, anjo que tem 2 asinhas no calcanhar, não existe isso não, em nome de Jesus, tá? Por favor, não inventa não, em nome de Jesus. Então, anjos são seres espirituais. 2, vamos lá. Nem todo anjo vem com asa. Pegou, né, irmão? Sempre vi anjo com asa. Nem todo anjo é aquele bonitinho que tem uma bochechinha, igual do Aleijadinho, lá nas cidades de mineiras, nas cidades históricas. Não, pelo amor de Deus. Nem todo anjo tem 8 metros, 12 metros, 500 metros de altura. Nós temos hoje 7 bilhões de pessoas, né? 7 bilhões de pessoas na Terra. Você quer entender quantos anjos há no reino espiritual? Eu vou chutar um número, tá bom? Dentro de uma organização que nós temos nessa questão de entidades e estudos de divindade. Eu poderia chutar, dar um chutinho, só um chute, tá, gente? É um chute, não tá na Bíblia. Antes que alguém diga, o pastor disse, ele cravou, não cravei nada, não cravei nada. Eu penso que se temos 7 bilhões de seres humanos, nós devemos ter no máximo,
por baixo, 10 a 15 vezes o número de seres humanos na comparação de anjos. Então tu faz a comparação de 10 vezes 70, 7 ou 15, aí você teria entre 70 bilhões a 100 bilhões de anjos. A verdade é de 10 a 15 anjos para cada ser humano. Talvez, assim como demônios também são uma quantidade muito grande. Estou falando na Terra, não estou falando no céu, na Terra. Sabe? Então você vai ver, pra você ter uma ideia, outra coisa. Fechando aqui, nem todo anjo vai aparecer com asa, nem todo anjo é maior que uma casa, nem todo anjo é homem, nem todo anjo é branco de olho azul. O anjo pode vir negro, o anjo pode vir índio, o anjo pode vir mulher, o anjo pode vir senhora, o anjo pode vir criança. O anjo ele pode vir da forma que ele achar interessante e importante aparecer para você. Tá bom? Eles vão se manifestar da forma que eles acharem compreensível para você. Não quer dizer que tem menos poder se ele for pequenininho, não quer dizer que ele será muito poderoso se ele for grande, nada a ver. Em batalha espiritual, o que faz um anjo ser poderoso ou não é o seu gênero, é a sua criação. Para que ele foi criado? Anjos de louvor não guerreiam. Eles não foram criados para guerrear, até porque o céu, quando foi criado, não tinha inimigos. Pense nisso. Não havia inimigos quando Deus criou os anjos. Então, os anjos não foram feitos para guerrear, eles foram feitos para adorar a Deus. Todos os anjos foram feitos para adorar a Deus, para olhar para a glória de Deus, para o louvor da glória de Deus. Quando Satanás cai, é verdade que há uma reorganização para que Deus recrie um novo ser, que somos nós. E aí surgem classes de anjos que se redefinem funções. Redefinem funções que não eram anteriores, que não tinham inimigos. Ok? A gente vai entrar, senão a gente entra aqui no maniqueísmo, né? A gente entra aqui em maniqueu, o bem e o mal, o branco e o negro, o escuro. Então, e não é por aí. Mas após isso, alguns anjos são reclassificados para essa função, já que 1/3, biblicamente falando, desses anjos seguem Satanás por sua beleza, seu poder, sua intimidade com Deus, onde ele estava, o que ele fazia, onde ele ficava. Então vamos compreender que agora anjos eles podem vir sem asas. A visão de asa é muito mitológica, é uma necessidade de falar, anjos voam. Mas quem disse que o voo para um anjo, quem disse que o voo para um ser espiritual, quem disse que a flutuação tem a ver com o bater asas? Isso aqui é impulsionamento. Jesus andou sobre as águas, ele ali quebrou uma das 3 elementares leis de Newton. Sério, ele ficou mais leve que o ar. Não tinha asas. Elias sumia. Elias entrava num portal e sumia. Ninguém achava Elias. O mordomo do rei falou assim, poxa, mas eu vou lá dizer que eu te achei e quando eu virar as costas o Senhor vai te tomar de mim e agora? Então vamos entender, Jesus sumiu e o povo veio para apedrejá-lo, ele sumiu. Jesus entrou dentro do cenáculo com as portas fechadas, sem janela, e disse, Pai, seja convosco. Ele passou entre a parede. Vamos compreender essas coisas loucas, né? Caramba! Então vamos compreender que os anjos eles podem aparecer de forma que eles acharem interessante e propícia para isso. Tá bom? No Novo Testamento você viu Jesus. Pedro é liberto por um anjo. Paulo é visitado por anjos diversas vezes. Pedro, quando foi pregar para Cornélio, ele recebe a visão do Espírito Santo, mas Cornélio está recebendo o quê? Uma mensagem de um anjo. Filipe é tocado por um anjo para ir para o deserto, para pregar para o eunuco. Então você vai ver, a igreja nasceu com anjos do lado, vários anjos do lado. E nós hoje estamos, não preciso de anjo, a gente tem um anjo da igreja que é o pastor. Eu sou pastor da minha igreja. Não confundam uma situação com a outra. Uma coisa nada tem a ver com a outra. Estamos falando de seres angelicais preparados para trabalhar conosco. E em batalha espiritual você vai ter haverão momentos que você vai precisar dos anjos. Se você não tiver intimidade com eles, assim como você tem uma grande intimidade com Deus, com o Espírito Santo, você vai perder uma grande capacitação na libertação de território. Vai perder uma capacitação de proteção, de fechar sua casa, de guardar a sua casa. Você vai perder uma capacitação para justamente manter sua igreja de pé, porque os ataques são grandes, gente. E os anjos estão aqui para nos ajudar. Eles não estão aqui para nos confundir, nem para tirar o lugar de Deus. Infelizmente, nós temos um povo que não é,
não é maduro e acaba... Mas aí idolatrar mesmo... Deixa eu voltar aqui, peraí. Como eu disse, o pastor Silas está idolatrando o anjo, tem que tomar cuidado, culto a anjo. Pastor, prega também sobre culto a pastores. Prega também sobre idolatria de líderes. Isso aí você tinha que pregar também. Sobre idolatria de cantores, idolatria de ministérios de adoração, idolatria a profetas, né? Não adianta você ficar batendo na tecla que ninguém pode adorar anjo. E o pastor que idolatra? E o ministro de louvor que idolatra? E os ministérios que são idolatrados? O pessoal só falta desmaiar quando vai na igreja deles. Quer autógrafo, quer selfie, quer isso, quer aquilo. Uma coisa é carinho, outra coisa é idolatria. Então, se quer tratar a imaturidade do povo, trata em todas as áreas. Agora, justamente, quem pode ajudar o crente, você fica batendo? Quer dizer, o cantor não pode ajudar o crente. O profeta nem sempre vai poder ajudar o crente. Pastor nem sempre vai poder ajudar o crente. Agora, o anjo sempre vai poder ajudar o crente. E aí você diz assim, não idolatre anjos, mas pode idolatrar o cantor X, a cantora Y, pode idolatrar o ministério de louvor, pode idolatrar o profeta, a profetisa, pode idolatrar o pastor, pode idolatrar a placa da denominação. Tem gente que bate no outro e fala mal da sua igreja. Então, olha só, é incoerente. Já que a gente vai tratar de idolatria e imaturidade, então vamos tratar tudo. Não trata só com os anjos, não. Trata com todos, que aí é mais honesto, é mais justo. Tá? Vamos lá, gente. Aí já preparando para a próxima aula, os anjos caídos. E aí vem justamente o mais perfeito e mais belo anjo que Deus criou, acabou se tornando o antagônico dele. E aí nós vamos ver a história dele em Ezequiel 28, 13 a 19, Isaías 14, de 12 a 20. E em Gênesis nós vamos ver uma segunda queda, junto com Judas. Não confundir a queda de Satanás em um terço dos anjos com aqueles que caíram em Gênesis 6, e Judas se refere a esse contexto. Esses últimos aqui estão trancados em abismo, aguardando o juízo. Serão soltos, Satanás vai receber a chave do abismo, vai descer, a aula de escatologia segunda-feira às 9 horas, ele vai descer no abismo e vai soltar esses demônios, esses anjos que caíram em Gênesis 6. Eles vão criar um grande problema na Terra, mas não tem a ver com a primeira queda, tá bom? Vai deixando o like aí, querido, nos ajude, tá? Ajude o canal, deixe o seu like, compartilha. Assina aí a notificação, se inscreva no canal para que você possa também ser abençoado. Então, amados, fechando aqui, hoje falamos só sobre a natureza dos anjos. Próxima aula, nós vamos falar agora diretamente sobre batalha espiritual, os anjos na batalha espiritual, como eles funcionam, como eles nos ajudam, como eles vêm ao nosso auxílio, como trabalhar de forma correta. O anjo, se for de Deus, ai pastor, e se tiver um demônio me enganando? Primeiro, discernimento de espíritos, ninguém engana o Espírito Santo, nem anjo, ok? Se você tem discernimento de espírito, demônio não vai te enganar. Se você está maduro com o Senhor, nenhum demônio vai te enganar. Vem com esse papo de te elogiar, falar que está contigo, que é um anjinho de luz, e que o Senhor... Ops, os anjos são de caráter irrefutável. Então, se vier demônio para te enganar, o Espírito Santo vai dizer, pode repreender em nome de Jesus. Eu já repreendi gente falando em línguas. A pessoa falar em língua, Deus falou que isso é demônio. Eu falei, sai, pum, caiu, acabou, parou a palhaçada. Então não existe esse negócio de estar falando como anjo, e isso não existe não, se você tem discernimento. Agora, se você verdadeiramente tiver comunhão no Espírito Santo, o próprio Espírito Santo conduzirá esses seres maravilhosos a abençoar a tua vida. Tá bom, amado? Tá bom, querido? Em nome de Jesus. Olha aí, gente, ainda está a inscrição aberta. Você que pediu, queria conta na Caixa Econômica para depositar, aqui, ó, 9921068. Você escreve para esse aqui que vão te dar o número da continha lá para você abençoar. Tá bom, gente? Então, mais uma vez, Deus abençoe vocês, Deus guarde a vida de vocês. Até a próxima quinta-feira, se assim Deus permitir, que Deus possa estar no controle da tua vida, porque é uma coisa que a gente tem que deixar Deus controlar a nossa vida. Que o Senhor abençoe e guarde você, sua casa, com seus anjos poderosos, que servem para nos ajudar. Nós temos que entender que um dia seremos como anjos. Se lembra que o saduceus foi perguntar a Jesus? A mulher teve 7 maridos, vai casar com Jesus. Olha só, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. No céu ninguém se casa, nem se dá em casamento, seremos como anjos. Então se prepare. Se prepare para conhecer aqueles que um dia vão te abençoar. Quando você morre, ao desencarnar, eu vou usar a palavra desencarnar porque não pertence a espírita, não pertence a nenhuma religião. Desencarnar significa sair da carne. Quando você desencarna, quem te recebe é um anjo. É ele quem te ajusta, porque na hora que você sai desse corpo físico, é ele quem te ajusta. Quando você é arrebatado e vai aos céus, é o anjo quem é teu cicerone. Quando você está em perigo, é um anjo que vem te acudir. Então, em nome de Jesus, creia nisso. Deus possa te abençoar. Até a próxima.
A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Deus vos abençoe, queridos. Amém.